Pronto. Bom dia, nós vamos fazer agora a revisão da sintaxe e como se faz uma análise sintática, tá? Então, eu vou colocar aqui algumas orações e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Eu vou colocar uma primeira aqui, letra A, tá? Eu vou mostrar para vocês como é essa análise sintática. Então, meus discentes deixa eu ver um verbo. Compraram. Não fizeram. Vamos lá. Fizeram uma surpresa ontem. Vamos lá. Fizeram uma surpresa ontem. Então, o que eu vou trabalhar aqui nessa oração referente à sintaxe? Bom, a gente sabe que a sintaxe é a relação existente entre as palavras, certo, meninos? Sim? Sim. O que eu pedi para que vocês fizessem primeiramente? Dentro de uma sintaxe. Identificar quem? O verbo. O verbo. Então, quem que é o verbo aqui? Meus discentes fizeram uma surpresa ontem. Fizeram. Aí, a segunda etapa seria o quê? Perguntar para esse verbo quem. Então, vamos fazer a pergunta. Quem fizeram uma surpresa ontem? Meus discentes. Meus discentes. Então, vou colocar aqui, ó. Meus discentes. Vou colocar o inverso. Meus discentes é o sujeito. Agora, observando meus discentes, certo? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou separar meus discentes e fizeram uma surpresa ontem. Então, observando meus discentes, esse sujeito, a gente aprendeu que existem 5 sujeitos. Simples, composto, oculto, desinencial, indeterminado ou inexistente. O simples, ele só tem um núcleo, quer dizer, uma palavra mais importante. O composto, ele tem mais de uma palavra importante. O oculto indeterminado, ele não vai estar expresso na oração, mas pela terminação verbal eu consigo identificá-lo. O indeterminado, o verbo vai estar na terceira pessoa do plural, só que a gente não vai saber quem são eles, ou na terceira pessoa do singular, acrescido de ser, que a gente falou até sobre esse tipo de sujeito na aula passada com a Júlia Cristina. E temos o sujeito inexistente, em que o verbo ele não nos dá a chance de identificar quem é o sujeito. No caso aqui, da letra A, que eu coloquei para vocês, a gente consegue perceber quem é o sujeito. Ou então, ele é sujeito simples, ou ele é composto, ou ele é oculto desinencial. Mas como ele está aqui, a gente até tira, né? Então, eu vou perguntar, ele é simples ou é composto? É simples? Simples. Então, ele é simples. Ó, ele é um sujeito simples. Vamos observar. Quem que é o núcleo desse sujeito simples, já que ele é simples? Discentes. Discentes. Então, discentes, ó, é o núcleo. Núcleo do sujeito. Ok? Bom, o predicado tá assim. Deixa eu colocar aqui. Fizeram uma surpresa ontem. Ok? Esse predicado é um predicado verbal, em que o verbo exprime ação. É um predicado nominal, em que o verbo exprime estado, modo de ser. Ou ele é um predicado verbo nominal, em que trabalha um verbo de ação mais uma característica. Verbal? Verbal. Muito bem. Então, predicado verbal. Ok. Então, quem que é o núcleo desse predicado verbal? O que a gente aprendeu em relação aos núcleos dos predicados? Predicado verbal, o núcleo sempre será o verbo.
Predicado nominal, o núcleo sempre será a característica. Predicado verbo nominal, os dois. O verbo que exprime a ação e a característica, tá? Como aqui o predicado é verbal, o núcleo é fizeram, que é o verbo. Então, fizeram, núcleo do predicado. Ok? Agora, a gente vai analisar novamente esse verbo. A gente vai analisar novamente esse verbo, porque agora a gente vai observar a predicação, a função dele dentro do predicado. Ele é um predicado, perdão, ele é um verbo intransitivo, aquele que por si só já tem sentido completo, ou ele é transitivo, aquele que precisa de algo mais para ter sentido completo? Transitivo? Verbo o quê? Transitivo. Transitivo. Aí, Eloá, eu pergunto para você, direto ou indireto? Porque direto é aquele que tem um complemento, mas ele não vem acompanhado de preposição. O indireto, ele é o complemento do verbo, mas com preposição. E aí? Indireto? Direto, porque uma não é preposição. Ó, Ah, tá. se fizeram o quê? Uma surpresa. Tá vendo? Pensei que uma era uma preposição. Uma não é preposição, uma é um artigo, certo? Então, ele é transitivo, direto. E outra coisa, outra dica, na verdade. Olha a perguntinha que a tia Nívia fez. Se fizeram o quê? Quando cabe essa pergunta, o que é direto. De que é indireto. Tá certo? Ou a que, tanto faz. Então, é verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, então, uma surpresa vai ser o complemento verbal que a gente vai chamar de objeto direto. Certo? Aqui eu não vou nem pedir o núcleo do objeto direto, eu não vou mexer com isso agora. Mas é só para vocês perceberem os termos que nós já trabalhamos. Ontem também eu não vou exigir, por quê? Porque é uma adjunta adverbial, nós não vimos ainda. Tá bom? Então, até aqui, vocês fizeram uma análise sintática. Aí vocês falam assim para mim, Tia Nívia, mas quando você está fazendo junto com a gente é mais fácil. Não é assim? Sim. Por que é mais fácil? Porque eu faço vocês pensarem, lembrarem dos conceitos Exato. que a gente aprendeu. Corretamente. É verdade. Arthur, pega seu caderno, querido. Professora, a senhora faz com que a gente lembre da resposta certa, de como fazer certo. Eu imagino. Mas olha só, por que a gente faz isso? Até para que vocês, quando vocês forem fazer sozinhos, ficar lembrando das perguntas. A tia Nívia ia fazer qual pergunta? Entendeu? Isso, a análise sintática, gente, ela é cheia de detalhinhos, mas, assim, quando você guarda as perguntinhas básicas, você consegue fazer de boa, tá? Eu vou colocar mais duas aqui. A B. Deixa eu pegar aqui. Eu anotei aqui. Enquanto vocês estão copiando, eu vou colocar a B e a C, para vocês tentarem fazer sozinhos, tá? A Júlia Cristine não entrou, né?
Tia, o que é digitadores? Que digita. Simples Tipo, assim. tipo teclado? É, isso, Ah, tô isso. ligado, tô ligado. Ai, ai. Essas duas aí. Precisa-se de digitadores e o meu cachorro caminhava distraído pela calçada. Vou até anotar aqui, porque é bem provável que eu tenha que apagar. Vou colocar aqui. Precisa-se. Estou rindo de você até agora aqui, Frederico, você fazendo essa pergunta para mim. O que é digitadores? Letra C. Meu cachorro caminhava distraído pela calçada. Nossa, hoje eu comecei a aula bem em cima da hora mesmo, hein? Bem no horário. Porque às vezes eu demoro 5 minutos a 8 para colocar o endereço para vocês entrarem no link, né? Hoje não, hoje eu consegui entrar no horário. Precisa-se de digitadores. Quem precisa-se de digitadores? Ele quem? Não tem como Nossa, a gente saber. Então, esse sujeito é um sujeito diferente. Não é nem simples, nem Indeterminado. composto, e muito menos oculto desinencial. Ele vai ser o quê? Indeterminado. terminada. Indeterminado. Então, vocês vão colocar só sujeito indeterminado. Não precisa nem. Na verdade, quando é sujeito indeterminado, é sujeito indeterminado. Tá? Não precisa colocar mais nada. Ô, tia, tá escutando eu? Então, obviamente, não tem núcleo. Luca, te escutei. Valeu, valeu. Eu também, Luca, tinha te escutado. É que Meu você microfone fez a tá pergunta, funcionando. eu estava explicando. Está conseguindo andar? Não.
Pronto, pessoal? Pera, eu tô fazendo a primeira A, B. Eu tô fazendo a B. Vamos lá. Então, vou colocar aqui para cima um pouquinho. Vou tirar a letra C aqui, depois eu retorno com ela, tá? Vamos lá. Então, nós vimos aqui que precisa-se de digitadores. É um sujeito? Sujeito, gente? Indeterminado. Sujeito indeterminado. Ok. Então, se é um sujeito indeterminado, nós nem precisamos aí trabalhar o núcleo e muito menos o sujeito, porque é indeterminado, a gente não sabe quem que é. Então, a gente já vai direto lá, precisa-se de digitadores, que é tudo isso daí um predicado. Aí eu pergunto para vocês, que tipo de predicado aqui nós temos? Verbal? Verbal, muito bem. Verbal, porque se eu preciso de alguma coisa, eu corro atrás para adquiri-lo, certo? Então, quem é o núcleo, então? Precisa, certo? Ou precisa-se. Você pode colocar o precisa-se do mesmo jeito. Então, eu vou colocar lá, núcleo do predicado. Ok? Precisa-se. Agora a gente vai analisá-lo em função da predicação verbal. Se ele é transitivo, intransitivo, se é de ligação não é porque é predicado verbal, certo? Então, esse está descartado. Ele é transitivo ou ele é intransitivo? Intransitivo. Eu vou. Transitivo, porque se eu preciso de alguma coisa. Tá? Então, ele é transitivo. Ah, não, eu falei errado. Porque transitivo é o que precisa de complemento, Frederico. Por objeto, né? O intransitivo é que não precisa de complemento e não precisa de objeto, tá? Então, aqui, ó, ele é indireto. Por que ele é indireto? A perguntinha que a tia Nívia fez, ó. Se eu preciso de quê? Tá? Então, de é uma preposição, tá certo? Então, quem é o objeto indireto dele aí? É o D? Isso, de digitadores, né? De digitadores. Tudo isso aí é o objeto dele. É o que vai completar o verbo. Precisa-se, tá? Então, objeto indireto. Ok? Essa seria a análise sintática dessa oração. Certo? Certo. Alguns aí tiveram muita dificuldade para fazer essa daí? Um pouco. Um pouco? Em que momento, Eloá? Não, só foi quando eu tentei lembrar do sujeito. Aí eu lembrei de ontem que a senhora falou para a Júlia Cristine. Se tivesse o C no final, ficaria mais fácil. Aí eu lembrei. Certo. Ô, professora, Oi. mas o D não é preposição, não? Aí, no caso, não seria objeto direto? Meu amor, preposição só vai no objeto indireto, Frederico. Ah, é? É. O cara falou errado, então. Eu acho que o cara não falou errado, eu acho que você confundiu. É mais fácil. Brian, né, Fred? Brian?
tá? É, né? Bem mais fácil. Tá certo? Eu espero que estes que estão com as câmeras fechadas estejam realmente fazendo, tá? Tia, a senhora sabe porque eu sou um aluno Prof, exemplar, né? eu tô com a Senhora câmera sabe. desligada, mas eu tô fazendo atividade Muita aqui gente junto. fechada aí. E é muito A senhora chato. conhece os alunos, né, tia? A senhora A câmera conhece? desligada, mas eu vou fazer. Eu tô aqui fazendo. Eu já falei que a senhora é linda, tia, hoje. Ah, você não Não, puxou meu saco ainda, não. seu áudio estava quebrado. Então não deu para você falar. Verdade, tia. Te amo, viu? Não sei porque que arrumou Eu esse tô trem, aqui. porque tem continuado estragado. Tava É tão bom logo. Eu o saí e silêncio. entrei, pô. É logo também. Professora, qual era a frase C que eu esqueci Não, de eu já vou. escrever? Eu só estou esperando o resto da turma aí Tá terminar, que eu vou apagar. Ah, tá. Só que na hora de apagar, eu vou apagar tudo. Ah, Posso, gente? vai acabar o tempo da reunião. E outra coisa, deixa eu colocar aqui a frase, vocês copiam, porque já vai acabar o link, e aí a gente volta com essa oração. O meu cachorro, põe aí, o meu cachorro caminhava Distraído pela distraído, calçada. isso, pela calçada. Pela calçada. Essa daí, Eloá. Anota aí, que agora, ó, gente, acabou o link, vocês voltam para o mesmo, tá? Ok. Pronto. Já está acabando o link, hein? 5, 4.